Boa tarde, turma 400. Hoje, dia 25 de novembro, nós vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje nós vamos ter a nossa aula de História, a nossa aula de Formação Humana, de Arte e também a leitura da nossa prova de História. Vamos aí preparar o nosso caderno de História, fazer o cabeçalho, que a tia irá ditar para vocês um texto e uma atividade. Vamos lá? Questão 1. Indústrias de bens de consumo. Os produtos das indústrias de bens de consumo são direcionados ao consumidor final. Essas fábricas são responsáveis pela produção de mercadorias que podem ser classificadas como itens de grande vida útil, duráveis, ou seja, longa durabilidade como automóveis e eletrodomésticos, artigos que oferecem uma vida útil média, semiduráveis, como roupas, ou bens perecíveis, cuja durabilidade é curta, não duráveis, como o ramo de alimentos e medicamentos. Pense no que faz parte do seu dia a dia e escreva 3 produtos fabricados pelas indústrias a seguir. Indústrias de bens duráveis, indústria de bens semiduráveis, indústria de bens não duráveis. Então, vocês irão pensar aí e escrever 3 produtos que pertencem a cada tipo de indústria, tá? Uma resposta pessoal. Mas no final da aula vai estar o gabarito, para que vocês possam observar as possíveis respostas e comparar com a de vocês. No roteiro dessa semana, vocês também receberam uma atividade aí de formação humana, né? Nós temos o texto que fala sobre a gincana. Vocês irão ler o texto com bastante atenção junto com a tia. Vamos lá? Leia e responda as questões. A gincana. Elisa tem 9 anos. É alta, cabelos pretos e encaracolados, olhos marrons, cor de mel, boca carnuda e estuda na turma do 5º ano. É uma menina dedicada, simpática e se expressa muito bem. Um dia, Elisa foi surpreendida na escola com uma brincadeira de mau gosto feita por um colega de sala. Durante a aula, a professora propôs uma gincana e começou então a separar os grupos. Um menino não aceitava Elisa fazer parte de sua equipe e começou a xingá-la. Elisa ficou muito triste, porém sua autoestima sempre foi muito boa e rapidamente ela falou: "Eu que não quero participar de um grupo com alguém tão racista e boca suja como você." A professora, nesse momento, dialogou com a turma e explanou sobre o respeito e as punições para quem comete bullying e preconceito com os amigos na escola. A garota escolheu ficar no grupo oposto. A gincana começou e várias perguntas foram feitas. Elisa foi muito importante para a decisão final, pois ela respondeu o último desafio, que deu à sua equipe a grande vitória. Os vencedores foram entrevistados pelo jornal da escola para contar sobre a disputa. Elisa foi escolhida para falar e foi parabenizada por todos pela sua desenvoltura, trabalho de equipe e por se destacar no conhecimento. Depois da entrevista, ela ganhou o título de porta-voz da escola nos jogos e campeonatos que participavam. Lembre-se, não subestime a inteligência e personalidade de alguém pela cor da pele. Somos todos iguais e cada um possui suas qualidades. Então, este é um texto de Carla Valéria Alves Tavares, né? Que fala sobre a importância de se ter respeito sobre as diferenças de cada um, porque todos nós somos iguais e temos as nossas qualidades. Então, agora, de acordo com o texto, vocês irão responder as questões.
O texto trata preferencialmente sobre campeonatos, avaliações, racismo ou títulos. Qual a proposta da professora? Organizar um piquenique, fazer prova oral, disputa de desenho ou uma gincana cultural? No trecho, o menino não aceitava Elisa fazer parte da sua equipe e começou a xingá-la. A palavra em destaque é o mesmo que elogiar, insultar, valorizar ou cumprimentar. No trecho, sua autoestima sempre foi muito boa. É o mesmo que avaliação positiva de si mesma, ter capacidade de responder perguntas, saber se expressar, saber entrar e sair de situações. Marque o que melhor representa as características da personagem descritas no texto. Alta, cabelos louros e encaracolados, olhos marrons cor de mel, boca carnuda e estuda na turma do 5º ano. É uma menina dedicada, simpática e se expressa muito bem. Tem 9 anos, é baixa, cabelos pretos e encaracolados, olhos marrons cor de mel, boca carnuda e estuda na turma do 5º ano. É uma menina dedicada, simpática e se expressa muito bem. Elisa tem 9 anos, é alta, cabelos pretos e encaracolados, olhos marrons cor de mel, boca carnuda e estuda na turma do 5º. É uma menina dedicada, simpática e se expressa muito bem. Elisa tem 10 anos, é alta, cabelos pretos e encaracolados, olhos marrons cor de mel, boca carnuda e estuda na turma do 4º. É uma menina dedicada, simpática e se expressa muito bem. No trecho, depois da entrevista, ela ganhou o título de porta-voz da escola, nos jogos e campeonatos que participavam. A palavra destacada pode ser substituída por, essa palavra aqui destacado, ela. Gincana, Elisa, disputa ou professora. Então, esse ela foi utilizado para substituir, qual palavra desse trecho aqui? Vamos lá? Marcar as alternativas corretas e no final da aula vai estar disponibilizado o gabarito. Então, a última atividade de hoje é uma atividade de arte, tá? Que foi aí para vocês essa folhinha aqui, ó, falando sobre brincando com as palavras. Brinque com as palavras formando acrósticos para transmitir mensagens interessantes. Veja um exemplo, O acróstico, ele é uma... O que ele é? É uma palavra que a partir das suas letras nós vamos formar outras. Aqui nós temos como exemplo culinária. Então, da palavra culinária, com cada letrinha dela, nós formamos outras palavras. Culinária nos lembra o quê? Comida, unidade, lembrada, inesquecível, nutritiva, África, rica, irresistível, afro-brasileira, Então, nós temos uma culinária muito rica brasileira que nós herdamos dos povos africanos, já que nós estamos na Semana da Consciência Negra. Então, aqui nós temos duas comidas típicas para que vocês possam fazer um acróstico com elas, que é feijoada e abará. Então, vocês irão criar aí um acróstico com essas palavras. Combinado? Agora eu vou dar um tempinho para vocês beberem uma água, descansar, que a tia vai voltar para fazer a leitura da nossa avaliação de história. Vamos lá? Fazer a leitura da nossa avaliação de história? Bastante atenção. Vamos preencher o cabeçalho com bastante atenção, colocar a data de hoje, nome da professora, o nome completo de vocês. P2 de História, do 3º trimestre. Questão 1. Quando surgiu a indústria, as dificuldades de trabalho mobilizaram os operários a lutar por seus direitos. Observe
a notícia e responda as questões abaixo. Então, vocês irão observar a notícia que está aqui em destaque para responder as questões abaixo. Letra A. Que atitude os operários tomaram na luta pelos seus direitos? Letra B. De acordo com o texto, qual motivo ocasionou o conflito? Então, vocês precisam observar aqui essa notícia, ver o texto, o título dessa notícia para responder as questões. Questão 2. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A produção artesanal caracteriza-se pela pouca divisão do trabalho entre os operários e máquinas pouco complexas. Nas indústrias, os operários não são donos das máquinas e recebem salário em dinheiro. A linha de produção revolucionou a produção industrial, por aumentar a produção em menos tempo. A habilidade dos operários é fundamental para o resultado final do produto nas indústrias, tá? Então vamos lá. Questão 3. Assinale I para os meios de comunicação individuais e M para os meios de comunicação em massa. Então prestem atenção aqui. Jornal impresso, televisão, telefone, carta e internet. Questão 4. Diferencie as cartas e os e-mails e explique as vantagens de cada um dos dois. Então, vocês precisam, colocar qual é a diferença entre a carta e o e-mail e escrever a vantagem, tá? De cada um desses aqui. Questão 5. Observe a propaganda. Então, aqui nós temos a propaganda de algo, que eu não posso falar o nome, senão eu vou estar dando a resposta. Então, letra A. A propaganda faz referência a qual meio de transporte? Um automóvel, um bonde ou uma moto? B. Explique a expressão que aparece na propaganda. Surge para o orgulho de todos os brasileiros. Então, aqui na propaganda está dizendo isso, que surge para o orgulho de todos os brasileiros. Por quê que foi orgulho de todos os brasileiros essa invenção, esse transporte aqui? Questão 6. Vamos lá. Nós temos o texto. A evolução dos meios de transporte. Conforme o tempo passou e as necessidades humanas mudaram, a forma de se transportar também evoluiu. Hoje pode-se dizer que a distância foi vencida. A velocidade permitiu à humanidade chegar cada vez mais longe em menos tempo. O conhecimento adquirido para construir um meio de transporte aquaviário tornou possível a saída dos europeus do seu continente. Esse fato deu início à descoberta de novas terras como a América. No século XIX, o trem se tornou popular. No início, não era um meio de transporte veloz, viajando aproximadamente 45 km por hora. Isso tornava as viagens inseguras e suscetíveis a roubos. No fim do século, e com os avanços tecnológicos, o trem foi considerado um dos meios mais modernos de transporte. Com a criação do motor a vapor, houve uma evolução nos transportes. O primeiro automóvel criado na Alemanha por Carl Benz em 1886 foi se aprimorando e durante todo o século XX não parou de ser renovado no design, na tecnologia e na acessibilidade. Uma das revoluções dos transportes foi a criação do avião. O responsável por esse feito foi Santos Dumont, um brasileiro que em 1906 voou sobre o céu de Paris em seu 14 bis. Ainda no século XX, a ambição do homem o levou ao espaço. A corrida espacial entre Estados Unidos da América e União Soviética possibilitou a rápida evolução dos transportes espaciais.
os foguetes, naves e ônibus espaciais que se desenvolveram não tardaram em transportar astronautas para a Lua e tornar uma realidade a sua saída constante da Terra para pesquisas. Então, assinale a alternativa que apresenta a evolução dos meios de transporte segundo o texto. Então, vocês vão observar aqui a evolução, a sequência que está mostrando os meios de transporte. 1. Transporte espacial. 2. Transporte a vapor. 3. Transporte aéreo. 4. Transporte aquaviário. B. Primeiro, transporte aquaviário. Segundo, transporte aéreo. Terceiro, transporte espacial. Quarto, transporte a vapor. C. Primeiro, transporte aquaviário. 2. Transporte a vapor. 3. Transporte aéreo. 4. Transporte espacial. D. Primeiro, transporte a vapor. 2. Transporte aéreo. 3. Transporte espacial. 4. Transporte aquaviário. Então, vocês vão marcar uma alternativa correta. Questão 7. Nós temos um texto falando sobre robôs, pesos humanos. A tecnologia avança a cada ano. Há indústrias que utilizam robôs para realizarem tarefas antes feitas pelo ser humano. Esse fato está ocorrendo com frequência, pois os robôs são capazes de realizar com maior produtividade e rapidez tais trabalhos. Esse assunto gera polêmicas e traz a dúvida se, com o aumento da utilização da robótica nas indústrias, a taxa de desemprego aumentará. Com a evolução dos meios de transportes e de comunicação, houve evolução da indústria de bens materiais. Indique 3 diferenças entre a sociedade do passado, em que havia menos indústrias, e a sociedade atual. Então, vocês vão escrever aí, tá? 3 diferenças entre as sociedades do passado e a sociedade atualmente, né? Devido à quantidade de indústrias. O que mudou? Questão 8. São consideradas atitudes cuidadosas ao utilizar a internet, exceto, né? Então, qual aqui não é uma atitude cuidadosa a se utilizar a internet? Letra A. Publicar tranquilamente informações pessoais, pois elas são automaticamente apagadas depois de alguns dias. B. Compartilhar com os pais ou responsáveis os conteúdos que recebe por meio de redes sociais. C. Pedir ajuda a adultos responsáveis para selecionar informações de fontes confiáveis. D. Ficar atento ao tempo dedicado à internet para que não atrapalhe as outras atividades. Questão 9. Leia o texto a seguir. Então, aqui vocês vão fazer a leitura desse texto e marcar as alternativas corretas. Letra A. Qual é o meio de comunicação usado pelas pessoas para o registro mencionado no texto? O rádio, a televisão, o celular ou a revista digital? B. Este meio de comunicação é atual ou antigo? Questão 10. Associe as invenções relacionadas às comunicações às suas descrições. Então, aqui nós temos letra A. Máquina de impressão tipográfica. B. Telégrafo. C. Telefone. D. Rádio. E. Televisão. F. Internet. Então, vocês irão relacionar cada invenção aqui à sua descrição. Vamos fazer a prova com bastante atenção. Não se esqueça de olhar, conferir, ver se não tem nada em branco. Combinado? E amanhã a nossa aula será ao vivo. Espero vocês às 13 horas lá no portal do SAIS. Combinado? Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau!